Aliás, só uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, mas não repeti nessa aula. O mapa em si, a estrutura do mapa, tem 15 números. As conjunções básicas, que é o que vocês precisam começar a entender, são conjunções entre 2 ou 3 números. Mas entendam, à medida que você vai evoluindo isso, você pode até fazer um cálculo, você pode até fazer um processo de distinção, de tentar casar uma conjunção de 15 números. Agora, eu digo que isso não tem muito uso, né? Não é uma coisa que, assim, que tenha tanta utilidade. Entendo pela minha experiência que, sobretudo, você tem que entender as conjunções da pirâmide. Isso é uma coisa, eu diria, talvez até obrigatória, porque se você não consegue traduzir as conjunções dentro da pirâmide, vai ser um pouco difícil você conseguir traduzir as outras conjunções. Via de regra, a gente pode dizer que, de modo mais útil, até sete números dentro de uma única conjunção ou de uma sinergia é interessante de se analisar, sim, tá? Agora, acima de 7 números, eu digo que é um pouco relativo, vai depender da utilidade, vai depender da sua experiência. Eu confesso que, assim, pelo menos até aqui na minha vida, no meu entendimento, tentar cruzar ou tentar traduzir 7 números em conjunto simultaneamente no mapa está de muitíssimo bom tamanho. Então, não se afobem querendo traduzir os 15 números do mapa de uma vez só, porque eu mesmo não faço isso. E vou falar bem a real para vocês. Nesses meus tantos anos nessa minha jornada, eu acho que eu vi ou conversei com 2 pessoas em 20 anos, aí, ou mais de 20 anos, conversei com 2 pessoas que mais ou menos tentavam fazer isso. Então, assim, não se preocupem, eu particularmente considero aliás, se vocês já tiverem claro que vocês conseguem juntar 3 números e puxar um resultado daí, já está de excelente tamanho a essa altura do campeonato. Tá? Eu nem me preocuparia em fazer mais do que fez. Aliás, até porque a maior parte do tempo eu trabalho com 2 ou 3 números, às vezes com 4, 5, 7 eu uso, mas também não é o meu constante, não. Né? Já é uma coisa aleatória, de mapa a mapa, de situação a situação. Né? OK, né? Acho que todo mundo bem tranquilo com isso até aqui. Vamos lá. Falando dos números da pirâmide, né? E falando aqui de uma condição que é tida como especial. Por que os números da pirâmide? Tem uma condição em numerologia, pelas regras da Abram, que é tido como uma condição especial, uma condição diferenciada, porque pessoas que têm essa característica são consideradas almas que se especializaram, né, pessoas que se especializaram naquela determinada vibração. Então, pessoas que têm o número de alma e o número de existência iguais, né? Quando essa pessoa tem os 2 números iguais, isso tem um termo dentro da Abram, né? Eu confesso que, assim, OK, é válido, essa função existe, mas isso não quer dizer que a pessoa que tenha isso, de fato, faça aproveitamento dessa característica. Tá? E aí cabe ao numerólogo, cabe ao estudante do mapa
elucidar, conscientizar o dono do mapa a respeito dessa vibração. Então, assim, não está aqui na tabela, tem lá, enfim, né, tem alguns materiais na internet que se vocês baixarem, vocês vão achar isso, mas basicamente assim, ó, vamos lá, vou perguntar, quem tem o MO1 e o CD1, essa pessoa, e aliás, todos aqui vão ter esse, que é o termo que eles usam na Abram, eles usam o termo pureza, né? A gente poderia usar o termo essência, né? Que vai dar, para mim, vai dar na mesma, né? Então, assim, quem tem o 1 no número de alma e quem tem o 1 no número de existência, como é que a gente vai traduzir essa conjunção? Ou como é que a gente vai traduzir essa condição especial? Levando em consideração que esses são 2 números da pirâmide e são números fixos, né? A gente está falando dos números fixos. Quem tem isso no mapa vai ter o 1 como pureza, chamado pureza de 1, né? Ou essência de 1. E se a gente pensar nisso como essência de 1, o que isso significa? Pensando no arquétipo. Que essa pessoa ela já tem a mestria, ela já se tornou supostamente um mestre naquela determinada vibração. Ou seja, a pessoa que tem 1 de alma e 1 de existência é um líder nato, é uma pessoa que veio para exercer a liderança. Uma pessoa que tem uma condição de liderança acima das outras pessoas. Agora, claro que essa pessoa ela também pode exercer isso da forma mais positiva possível, como pode exercer isso da forma mais negativa possível, como pode ser que não tenha consciência dessa condição dela e isso fique jogado às moscas. E aí entra o papel sobretudo, do numerólogo, enfim, do estudante de numerologia. Isso a gente está falando do 1, né? Alguém quer perguntar alguma coisa do 1 nesse caso? Alguém gostaria? Não? Vamos lá. Marcelo. Sim. Então, seria mexe na vibração só para o número 1 ou para qualquer número? Não. Aqui a gente está falando especificamente do número 1, Milena. Especificamente do número 1. Essa pessoa tem que ter o mesmo número dobrando no número de alma, né? E no CD, no número de existência. E Marcelo, e aqui, então, também tu pega uma vibração de arquétipo também, como se essa pessoa tivesse muita facilidade de exercer o arquétipo do pai também. Eu digo que aí, Juliano, não necessariamente ao pé da letra, tá? Por quê? Porque, de novo, a gente precisa analisar o seguinte, tem uma coisa do... Vamos pensar de forma mais alargada, né? Porque você me perguntando isso, por um lado, eu posso dizer sim, mas por outro, pensando aqui na minha experiência, na minha bagagem de atendimento, de mapa, o que acontece? A gente tem que sempre pensar que existem os níveis de consciência de cada número. E aí vamos entender o seguinte, uma pessoa que tenha essa pureza de 1, mas, por exemplo, se for uma pessoa que, às vezes, por conta do restante do mapa, é muito agressiva, se for uma pessoa que, por conta do restante do mapa, se torna um líder muito exigente, e a gente já vai ver isso estudando a pirâmide, tá, o Juliano? Porque, na verdade, isso que você está me perguntando é uma coisa que precisa olhar para a pirâmide para conseguir responder isso com mais clareza. E é por isso que a gente vem estudar isso nas conjunções. Perfeito. Tá? Então, assim, o que você está perguntando, se a gente estiver falando só dessa posição do mapa, a gente até poderia dizer que sim. Mas e provavelmente, se você for estudar lá o mapa da Abram, você, inclusive, vai encontrar essa resposta. Agora, eu digo, na minha experiência, que não.
Não basta a pessoa ter essa pureza de 1 para a gente dizer que é um mestre em termos de paternidade, tá? Aí eu vou te dizer que eu não considero, eu particularmente eu não considero, porque dependendo do restante da configuração, sobretudo da pirâmide, esse número 1 aqui, ele pode se tornar um déspota. E aí, quando ele se torna um déspota, enquanto pai, é o pior ser que se possa ter numa condição familiar, tá? Então, assim, lógico, eu estou falando aqui dos extremos, né? Mas tem que sempre olhar para o mapa buscando entender o nível de consciência que aquele ser pode alcançar, tá? Então, assim, por exemplo, vou colocar para vocês aqui um mapa que tivesse isso, tá bom? A pessoa tem lá o número 1 de alma e ela tem o número 1 de existência. A pessoa é uma pureza de 1, tá bom? Ah, mas por que ele não vai ser um bom pai? Porque se você olhar o restante do mapa, por exemplo, dessa pessoa não tem ela não tem nenhum 7 nas reais, ela não tem nenhum 9 no ciclo, ela não tem uma condição minimamente espiritual no mapa. Se ela não tem, por exemplo, se ela tem um excesso de 4 e 8, que muitas vezes são pessoas muito objetivas, eu digo que não funciona. Inclusive, até posso dizer que quando vocês encontrarem também mulheres que tenham essa vibração de 1, vocês vão perceber que normalmente são mães bem fora da curva. Não é aquela mãe que cuida do filho, não é aquela mãe que protege, não é aquela mãe que... Não, as mães que têm essa pureza de 1, vocês vão perceber nitidamente que o comportamento delas é um comportamento muito mais direto, é um comportamento muito mais objetivo, é um comportamento, não é o comportamento, digamos, protetivo, né, que normalmente a figura materna, ou se entende que a figura materna deveria ter com os filhos, né? Então, aí tem situações... E, aliás, até também posso falar, né, Juliano, dependendo da configuração, você vai ver que tem pais que têm homens, né, pais que têm essa configuração de 1, mas muitas vezes eles são mais maternais do que a figura materna, né? Só que aí, de novo, para ver isso é necessário olhar a pirâmide. Não adianta olhar só para isso para a gente falar isso. Agora, tem que entender o seguinte, por que é uma pureza de 1? Porque o que essa pessoa tem condição de desenvolver em termos de liderança o que ela precisa para isso é desenvolver a consciência de que ela é um líder. Ou seja, é como se a pessoa tivesse um avião e ela não sabe pilotar o avião. E aí, quando você fala como numerólogo, quando você elucida, quando você deixa a pessoa consciente, inclusive uma das coisas que já aconteceu muito comigo, né? De pegar pessoas que têm essa coisa da pureza de 1, e assim, quem tem pureza de 1, olha, de forma muito simplificada, são pessoas que têm que ter o seu próprio negócio, são pessoas que têm que trabalhar por conta própria, são pessoas que não vieram ao mundo para ficar recebendo ordem dos outros, porque eles mandam neles mesmos. Eles se governam. Então, o que acontece? A pessoa que tem isso no mapa, às vezes, ela não vai ter o próprio negócio dela. Por quê? Porque ela foi reprimida na infância. Então, se o nível de repressão que ela teve na infância fez com que ela não reconhecesse essa potencialidade dela da liderança, aí sim ela vai ter dificuldade de exercer essa condição. E aí cabe a nós direcionar essa pessoa para que ela compreenda a condição que ela tem e que ela entenda que ela vai seguir um caminho que muitas vezes os outros não vão seguir. E essa pessoa que tem essa pureza de 1, normalmente são pessoas que são muito fortes, que têm muita capacidade, mas elas acabam também, por outro lado, dependendo da configuração do restante do mapa, não colocando essa força em ação, sobretudo se elas não aprenderam a confiar nelas mesmas. Ok? Juliano, não sei se dá para entender, né? Se é compreensível. Então, até demais.
Perfeito. Não vou perguntar mais nada aqui. Não, mas sei lá, vai que você precisa elucidar alguma coisa, aí a gente até desenvolve, né? Enfim, a gente tenta, né? Pelo menos tenta, né? Mas é bacana, né, Marcelo, que assim, eu perguntei do 1 porque tu falou, mas serve para todos, né? Sim, exatamente. Essa explicação serve para qualquer número, né? Inclusive, assim, já vou desdobrar os outros, mas assim, gente, se a pessoa não tiver consciência de algumas linhas dela da infância, o potencial dela aqui, em qualquer pureza, morreu. Morreu. E esse é um grande problema, porque, assim, o que a gente fala, né? O que a gente entende em numerologia? Que essas pessoas, né? Essas pessoas, elas têm essa condição especial, ela não é igual à do renascimento, mas ela tem mas a pessoa que tem essa condição, que tem essa duplicidade, ela veio ao mundo para exercer essa condição, ela é obrigada a exercer essa condição. E aí, quando ela não exerce, se ela chegar ali nos 36 anos de idade, ela não está exercendo essa condição dela, de novo, eu digo que se até ali os 36 não começar a desbloquear, há uma grande predisposição para que essa pessoa não cumpra o que ela veio cumprir, e aí é uma dessas, digamos, encarnações jogadas fora. Então, assim, entendam uma coisa, falando até em termos de regra de interpretação. Quando vocês encontram uma pessoa que tem isso no mapa, vocês têm a obrigatoriedade de explicar a função desse arquétipo que essa pessoa carrega. Não é uma coisa assim, eu vou explicar, não vou, eu explico aqui um pouquinho. Não, o negócio é sentar e descer a lenha. Socar-lhe o sarrafo. Não tem, é sem dó nem piedade. Aqui não não, assim, vou falar bem real para você. Aqui não é amiguinho. Se a pessoa sentar na tua frente, mesmo quando você está fazendo isso como pesquisa, se a pessoa sentar na tua frente e falar, putz, olha o meu mapa, se vocês acharem isso aqui, não tem amiguinho. É descer e falar, ó, assim, 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 assado. Quer, não quer, tchau. E é bom também que se a pessoa não tiver mais interesse no mapa dela, não vai mais te encher o saco também. Porque assim, e a função disso aqui, de vocês para com a pessoa, é o quê? É tornar a pessoa consciente e responsável da condição dela. E isso daqui é uma condição existencial e é uma condição espiritual. Por quê? Gente, ó, vamos colocar uma coisa aqui que já é um macete. Vamos olhar aqui para essa tabela. O que está escrito aqui em cima? Número de alma. Então, o que acontece? A alma dessa pessoa, seja lá qual for o número aqui, a alma dessa pessoa já assimilou a essência do número correspondente. Ok, né? Acho que todo mundo aqui na aula até aqui entendeu isso. Aí o que acontece? Se ela já assimilou isso e ela está nesse plano físico do planeta Terra, vivenciando esse número, o que acontece? Ela está vivenciando uma coisa que ela já domina. É por isso que se chama número de essência. Porque se você já está vivenciando uma coisa que você já domina, é meio que aquela historinha que eu expliquei lá das realizações. A pessoa já virou PhD em Harvard. Ela já tem pós-doutorado. Ué, uma pessoa que tem pós-doutorado num determinado tema, como é que você imagina essa pessoa? Assim, uma pessoa que já tem pós-doutorado num determinado tema, naquele tema em específico, ela é um especialista. Naquele tema em específico, ela tem plenas condições de viver aquilo de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, assim, se a pessoa for um PhD em física, eu lamento, mas assim, ele pode não manjar de história da arte, ele pode não manjar de língua portuguesa, ele pode não entender de biologia, mas um especialista em física quântica, alguém que tem PhD em física quântica, física, lamento, mas aquele sujeito tem que dominar aquilo num nível que mais ou menos 99,90% do planeta não domina, não é?
Vocês não concordam? Vocês não têm esse, assim, vocês têm esse mesmo entendimento? Não tem? Então, é só você pensar que essa pessoa que tem esse númerozinho aqui, de um lado, de alma, e não outro número lá, o número de existência, é o mesmo número, essa pessoa ela já tem domínio sobre essa energia, num nível que os outros não têm. Aí, assim, até voltando para uma questão, Guilherme, provavelmente você vai começar a pensar isso. Uma das coisas que vai diagnosticar o aproveitamento, de fato, das realizações de uma pessoa é justamente você entender essas conjunções e entender essas conjunções em paralelo ao DM. E aí, quando você faz o entendimento dessas conjunções junto com o DM e olha para as realizações, você consegue entender o quanto a pessoa está fazendo aproveitamento do mapa dela ou não. Tá? Por isso que eu estou te dizendo que, assim, que para você entender o que está acontecendo nas reais, ou se as reais são realmente aproveitadas, tem que olhar para isso aqui. Ok? Ô, Juliano, tá dando para entender dessa forma, meu cara? Que eu sei que vocês estão quebrando o tico e teco aí. Não, tá dando para entender sim. Tá, beleza. E Bom, para gente, mim, para mim faz sentido até de algumas pessoas que eu conheci assim, pela história e também relacionando um pouco a minha, faz bastante sentido perfeito. Essa explicação aqui. Perfeito. E o que eu mais acho bacana, Marcelo, de entender isso aqui, sim. Eu tenho filho, né? Muitos daqui também têm. É interessante olhar e poder auxiliar eles nesse trajeto aí e empoderá-los, né? Porque mas então, vamos lá, de novo, né? Até bacana esse comentário. Gente, entendam uma coisa, é uma baita de uma responsabilidade guiar os filhos de alguém, mas, de novo, mais importante do que falar do mapa de uma criança é antes entender o mapa do pai e da mãe. Tá? E aí, até pegando o Juliano aqui, talvez, supostamente de exemplo, né? Vocês podem ter certeza de uma coisa, sem conversar com ele, eu digo o seguinte, provavelmente ele hoje já está entendendo o filho dele de outra maneira que ele não entendia antes desse curso. E vou dizer para vocês, provavelmente se vocês começarem a estudar bem direitinho o mapa de vocês e o mapa dos pais de vocês, vocês inclusive vão entender os pais de vocês de outra forma. E isso com certeza vai ajudar vocês depois com os filhos de vocês. Então, de novo, esse entendimento de como a pessoa funciona na vida é uma coisa que não tem preço. E aí, voltando aqui para as conjunções, entendam. Isso aqui é uma coisa que outorga a vocês a responsabilidade de esclarecer para a pessoa em qual essência ela está vibrando. E, sobretudo, a essência se é um número de pureza, se é uma condição de pureza que ela carrega, vocês têm a obrigatoriedade de explicar isso para a pessoa. Isso é regra. Ponto. Né? Claro, vocês podem... Assim, hoje eu explico... lógico que eu não... porque, assim, se vocês forem para a aula da Abram algum dia, a Abram vira e fala que você tem que usar esse termo com a pessoa. Eu não viro e falo para a pessoa, por exemplo, que ela é uma pureza de liderança. Mas eu explico tudo para a pessoa que ela precisa buscar, ou tudo que ela precisa vivenciar para viver essa energia. Quando a pessoa tem 2, vamos falar do 2. Quando a pessoa tem energia do 2 no mapa, quando a pessoa é uma pureza de 2, ela é uma pureza do quê? De mãe. Né? Quem tem o 2 no mapa, e assim, quem faz os acordos do mapa é o número 2, é o número que mais faz, é o número que mais consegue fazer ligações. Pessoas que têm essa pureza de 2, muitas vezes são pessoas que, inclusive, também conhecem muita gente. Por quê? Porque são pessoas que elas têm uma facilidade de relacionamento absurda. São pessoas que têm uma facilidade de ligação gigantesca.
Elas conhecem, assim, só que assim, também tem uma coisa, são pessoas que elas não conseguem fazer nada na vida sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, a condição que elas têm de conectar pessoas diferentes, de gerar ligações, é imensa. E aí, de novo, como é que vocês vão conseguir interpretar isso aqui da melhor maneira possível? O que é um 2? O que é uma mãe? É uma pessoa que protege, é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que recebe. O 2, ele tá muito ligado a essa questão também do bem-estar. Então, são pessoas que ajudam, né, que têm uma condição de gerar bem-estar onde elas estão. E são pessoas que vão trazer muito essa coisa da paz, da conexão, da reconciliação. São reconciliadoras natas. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que vocês podem ter muito claro, ter muito nítido que existe esse movimento, né, dessas pessoas. O 3. Marcelo, uma pergunta. Sim. O número, você falou que não consegue fazer nada só, Isso. mas é porque precisa de aprovação? Não. Aí não é uma questão de aprovação, Norma. É porque quem tem o 2, essa pessoa, ela precisa sempre fazer as coisas em conjunto, ela não faz sozinha. Ela precisa de parceria. O 2 é o mestre da parceria. Certo. Então, se a gente tiver, enquanto o 1 é um mestre em termos de liderança, o 2 ele vai ter a mestria em termos de parceria. Certo. Entendi. Tá? Sim. Então, e aqui seguindo, o 3. O 3 ele vai ser o quê? O 3 ele pode ser considerado o mestre da criatividade. O 3 muitas vezes é o toque de Midas, né? Porque tudo que ele toca, aliás, inclusive, gente, vocês vão ver uma coisa. Essa é uma pureza que eu particularmente eu encontro pouco, né? Bem poucas às vezes. Assim, uma das características da pessoa que tem essa pureza, assim, são pessoas muito bonitas, são pessoas lindíssimas, né? Quem tem essa característica também tem muita vaidade, são pessoas que vão ter um nível de vaidade acentuado. Agora, são pessoas que mentalmente são muito dinâmicas. Então, elas conseguem, assim, são pessoas que conseguem trabalhar com várias coisas diferentes no decorrer da vida. São pessoas que muitas vezes chegam a ter, no decorrer de uma vida, são pessoas que vão ter várias empresas, são pessoas que vão ter 5, 6 profissões diferentes, são pessoas que vão... só que assim, como são pessoas que assimilam tudo muito rápido, muitas vezes elas vão começar e não vão terminar nada, né? São pessoas que não conseguem ter rotina. Isso aqui é uma pessoa assim... esse arquétipo da criança interior, da pureza de 3, é a criança, eu digo assim, é a criança interior vibrando no nível master, né? Agora, realmente é um dos que sofre também uma influência muito grande dos pais. Então, essa pureza de 3 é um que a gente precisa ter cuidado na interpretação, porque assim, ó, o 1, né, aí assim, até por um lado, o 1, à medida que ele se descobre, ele não recebe mais influência do meio comum. Ele praticamente, ele se governa. O 2 não. A pureza de 2, ela para ela ser exercida, ela depende dela se sentir em conexão com as pessoas ao redor, porque ela não funciona sozinha. Então, ela é ótima para ajudar outras pessoas a funcionarem. O problema do 3 é que ele, enquanto pureza, é fantástico. É incrível você ter um 3 do seu lado.
uma pureza de 3, sobretudo. Agora, qual que é o maior, talvez a maior dificuldade? É que normalmente quem tem essa energia de 3 acentuada são pessoas que tudo que elas fazem ou tudo que elas desenvolvem na vida fica muito embasado na energia do pai, da mãe e dos avós. Então, aí sim, inclusive, Norma, o que você perguntou, o 3, sim, o 3 ele precisa de aprovação. Se o que você perguntou do 2, na verdade, eu falo que é do 3. E se o 3 não tiver aprovação, ele não funciona, ele não existe, ele não trabalha. Tá? E aí esse 3, se ele entra em distorção, é um número que dificilmente volta para o lugar. Geralmente é um número que pode assumir questões familiares, tipo assumir o papel do pai ou da mãe? Na verdade, isso vai acontecer com 1, isso vai acontecer com o 2, isso vai acontecer com o 3, isso vai acontecer com o 4 também. Tá? Isso que você está perguntando, na verdade, é que assim, a gente pode dizer que o 5, por exemplo, o 5 ele até vai, mas o 5 ele vai ter um momento de chutar o pau da barraca e mandar todo mundo para a puta que pariu e resolver a vida dele. O 6, ele também assume coisas da família, mas num dado momento, eu acho que aí já depende um pouco da configuração, mas o 6, num dado momento, ele rompe. Principalmente quando ele começa a entender que o excesso de proteção dele está fazendo mal, o 6 rompe, né? Mas, assim, o 6 também é um número filha da puta para manter a família debaixo da asa, né? Então, assim, o 6, nesse sentido, é um número que, se não tiver cuidado, ele não deixa o restante dos familiares evoluírem. O 6 é um número que aprisiona. Infelizmente, tem que dizer que o 6 é bem filho da puta nesse sentido, tá? Mas enfim, mas vamos voltar aqui para a sequência, né? Gente, vocês me desculpem aí se alguém tiver nessas configurações, porque enfim, aqui eu estou em aula, né? Aqui eu desço o cacete, né? Vamos embora, né? Claro que eu não vou falar isso para a pessoa, né? Mas enfim. Assim, de novo, vocês têm a obrigação de falar as coisas para a pessoa, mas fala com jeitinho, né? Não precisa, não precisa enfeitar o pavão, mas tem que falar a real, né? Tá Voltando aqui para o 4, né? Porque esse é um tema, assim, esse ponto aqui é primordial de vocês entenderem. As conjunções, né? O 4. Quando a gente fala do 4, o 4 é o quê? É o número da responsabilidade. Gente, quem tem essa duplicidade de 4, dificilmente vocês vão encontrar alguém no atendimento com isso aqui. Sabe por quê? Porque o 4 é viciado em trabalho. Normalmente, a pessoa com essa duplicidade aqui, é muito raro você ver no atendimento, porque assim, a pessoa ela só vem para um atendimento desse, a pureza de 4, se tiver acontecendo algum problema na família dela, e normalmente ela não vem por causa dela, ela vem por causa dos problemas que estão acontecendo na família. Mas a pureza de 4, via de regra, acha que isso aqui é uma perda de tempo. Porque a pureza de 4 é muito objetiva, é muito direto, é muito funcional, né? Inclusive, uma das coisas que é comum nessa pureza de 4, lógico, também no 4 e em outros lugares do mapa, mas assim, a pessoa que tem essa pureza de 4 não é alguém que gosta de estudar, porque a pessoa gosta muito de resultado prático, né? Inclusive, isso é uma das coisas que muitas vezes eu falo para os pais, né? Quando eu encontro lá um filho que tem uma pureza de 4, que tem uma condição no número 4 muito acentuado, né? Inclusive, ontem eu tive uma situação dessas, eu tenho que virar e falar, ó, esse filho aqui é bem provável que ele não vai para a faculdade, ele não vai estudar. Por quê? Porque o 4 ele é tão objetivo que ele pensa assim, ó, se eu for para a faculdade, quanto isso vai custar no decorrer de um ano para minha mãe ou para o meu pai? Vai custar, vamos colocar um valor aqui, vai custar 40 mil. Tá, então quer dizer que se eu somar 40 mil em 4 anos, vai ser 160 mil. É mais fácil esse número 4 virar e falar,
senhor meu pai, senhor minha mãe, me arranja 160 mil reais que eu vou, em 4 anos, transformar esse mesmo dinheiro, provavelmente, em 300 mil. E você pode ter certeza, esse número 4 vai fazer isso mesmo. Então, o que acontece? Você convencer um número 4 para ele ir para a faculdade, se ele não quiser. Aliás, vou mais longe, uma pureza de 4, às vezes, até para convencer ele a terminar o colegial, já vai ser uma grandeza. Então, assim, vocês não se choquem se em algum momento vocês começarem a abrir mapas, em algum momento vocês verem lá que a pessoa tem pureza de 4, ou que tem um 4 muito sobrecarregado no mapa, sobretudo também pode acontecer no DM, ou nos desafios, de modo geral, na verdade, na coluna dos desafios, vocês vão ver que essa pessoa, para ela ir para a faculdade, muitas vezes é difícil, porque são pessoas muito objetivas. Assim como acontece com o 22, que chega a ser mais objetivo do que o 4. Então, assim, não se assustem, não se surpreendam e não tentem convencer essa pessoa de que ela tem que estudar, gente, pelo amor de Deus. Porque essa daqui é uma pessoa que assim, ela não tem paciência com o professor, não tem paciência com o livro, não tem paciência com didática. O negócio é a prática, a vivência, a funcionalidade, ganhar dinheiro agora. E é uma pessoa que também tem um outro lado, né? Essa pessoa que tiver uma pureza de 4, uma essência de 4, é uma pessoa que eu digo assim, elas são muito comprometidas, muito. O grau de responsabilidade dessa pessoa, o grau de comprometimento com o outro é surreal. Então, é uma pessoa que, assim, se ela te prometer alguma coisa, eu falo que são aquelas pessoas que você não precisa assinar contrato, porque se você fechar um acordo com uma pessoa dessa, ela vai cumprir. É capaz até de tu esquecer o que tu acertou com ela e ela bate na tua porta para ela te pagar. Porque é a pessoa que, assim, é a pessoa que segue a risca mesmo, né? Coisa que com a pureza de 3 você já tem que ter cuidado. Por quê? Porque a coisa do 3 é ali naquele minuto, naquela hora, naquele momento. Então, assim, a pureza de 3, tudo que você acertar com ele tem que ser imediato, porque o 3 é o arquétipo da criança. Então, o que você acerta com ele hoje, daqui 2 dias é capaz dele esquecer. Aliás, é capaz de esquecer daqui meia hora, né? Daqui 2 dias eu já estou sendo bem generoso, né? Então, né? Aliás, o 1 e o 3 são números que... 1, 3 e 5 são números que o que você acerta com eles, você tem que amarrar de alguma maneira, porque não dá para fazer as coisas soltas com 1, 3 e 5, não dá para fazer coisa solta com eles. O que já não acontece normalmente com 2, o 4 e o 6, o 2, o 4 e o 6, o processo de comprometimento deles é gigantesco. É que o 2 sempre depende das pessoas ao redor. O 4 é aquele que honra a palavra dele, né? E o 6 é aquele que precisa provar que também que ele é responsável. Então, o 6, embora tenha aí seus desequilíbrios, mas o 6, em termos de sobretudo, ele tem a coisa da responsabilidade emocional, né? Então, como o 6 ele carrega muito a responsabilidade emocional, se ele assume alguma coisa que emocionalmente para ele tem valor, tem significado, gente, esquece. O 6, ele vai até o inferno para honrar aquilo com que ele se comprometeu. Agora, se ele assumir alguma coisa que ele não tem compromisso emocional, ele é alguém que no outro dia acorda também, nem lembra do que foi acertado, né? Então, o 6 tem um pouco essa duplicidade. Ele precisa de um vínculo emocional. Se o que ele fez teve vínculo emocional, ele vai cumprir até a morte. Aliás, eu digo que vai não só até a morte, como ele morre, né, e volta como alma penada para cumprir, né? O 6 e o 4, né? O 6 e o 4 é capaz de voltar como alma penada para cumprir, né? Então, assim, vocês tomem muito cuidado com os acordos com essa gente,
Porque o 6 e o 4 são meio malucos. Se eles morrerem e não cumprir, daqui a pouco eles vão aparecer no pé da cama de vocês, puxando o pé à noite, viu? Se tiver pesadelo, já sabe que é 6 e 4, viu? Não vai nem puxar o mapa do defunto, né? E não é brincadeira não, viu, gente? Estou falando sério, esse pessoal é neurótico, né? Vamos lá, né? Falando aqui da pureza de 5. Gente, essa é uma pureza que é difícil de analisar, tá? Pureza de 5, ainda bem que também são uma configuração... é que do 1 ao 4 é mais ou menos fácil, né? Não é tão incomum achar. Mas pureza de 5 para cima começa a não ser tão comum assim localizar esse povo, né? O 5, vamos lá, o que é o 5? O 5 é a transformação. Então, é o número que transforma tudo. Agora, o problema desse número é que eles são os ciganos do mapa. Então, a vida deles é uma vida errante. É uma vida assim de viver num dia atrás do outro. Quem tem pureza de 5 são pessoas que, assim, a vida, assim como o DM também, mas a pureza também vai ter essa força, né? A vida é uma constante mudança, é uma constante transformação. E aí, e por um lado, essa pessoa acha o máximo viver dessa forma. O problema é que se você tiver na família alguém que tem essa energia, via de regra, é aquele parente que vai aparecer ceia de Natal, ele vai aparecer ano sim, ano não, vai sumir 2, 3 anos. Quem tem pureza de 5, se o sujeito sumir 10 anos da família e depois aparecer de novo, gente, para ele é normal. Porque o 5, ele não tem apego ao meio familiar. O 5, ele não tem essa ligação com família. Agora, assim, muito cuidado para explicar isso para um pai e para uma mãe que tiver um filho que for uma pureza de 5, viu, gente? Vou logo avisando. Né? E o 5 tem essa efervescência das experiências. Então, assim, quem tem 5 no mapa vai viver as experiências. Assim, eu estou lembrando aqui de um filme, eu já recomendei esse filme para vocês, vou recomendar de novo, né? Não pelo filme em si, mas um dos personagens do filme tem muito a ver, né? Que é o meu personagem do Brad Pitt mesmo, né? Lendas da Paixão. Eu vou dizer que assim o personagem do Brad Pitt lembra alguns estereótipos da numerologia naquele filme que são fantásticos, mas um dos estereótipos com certeza que eu daria para aquele personagem, em alguns momentos ele está vivendo a energia do 5, né? Porque tudo dele é muito intenso, né? Ali até diria que aquele cara, provavelmente aquele personagem é um 5 com DM de 0, enfim, eu confesso que eu até teria que pensar naquele personagem, mas eu recomendo, se vocês quiserem talvez entender ali a pureza de 5, né? Assim como outros arquétipos, né? Eu digo que ver aquele filme é um filme bem bacana para você deduzir alguns arquétipos de numerologia. Se vocês não assistiram, assistam. É um filme de 98, se eu não me engano, é outro desses que é clássico, é antigão, mas vale muito a pena assistir, né? Pureza de 6. O que é uma essência? O que é uma pureza de 6? Família, harmonia, pureza de estética. São pessoas que normalmente, aonde elas estão, elas vêm para harmonizar o ambiente. Elas vêm para gerar equilíbrio. Elas vêm para trazer essa coisa até de digamos, uma sensação de paz, né? Outra coisa que acabei não falando das purezas, mas assim, a pessoa que tem essa vibração, ela chega a ser uma vibração contagiante. Então, por exemplo, quem tem essa vibração no 1, quando ele encosta em alguém que tem essa condição de liderança, ele vai trazer para o outro uma necessidade
de entrar no fluxo de energia do 1. A pessoa que tem energia de 2, quando ela encosta em alguém, a pessoa que tem essa energia de 2, ela vai começar a trazer para as pessoas ao redor essa necessidade de viver em comunhão, essa necessidade de viver em ligação com as pessoas ao redor. Quando você encosta numa pessoa que tem uma pureza de 3, a pureza de 3, ela vai gerar para as pessoas ao redor a necessidade de buscar alguma coisa criativa, né? O 4 vai colocar todo mundo no tronco, açoitar e transformar todo mundo em escravo, né? O 4, com certeza, né, vai, assim, se você não tiver vocação para escravo, o 4 com certeza vai despertar isso em você, viu? Vou logo avisando, né? De novo, não é um número muito comum de encontrar nas sessões, não tem problema, né? O 5 é aquele negócio. O 5, você realmente precisa analisar o mapa, porque o 5, gente, ele é o camaleão, né? Eu digo que de todas as purezas, o 5 é o que, assim, a pureza de 5, eu interpreto que ele tem o mesmo teor do DM de 0. Por quê? Porque a pureza de 5, a capacidade de adaptação dele e a condição dele de se ligar a várias coisas e a condição dele de assimilar a energia dos outros números e reproduzir, quem tem a pureza de 5, eu digo que vocês podem entender que ele tem a mesma condição do DM de 0. Né? Então, essa pureza de 5 é uma coisa que exige uma capacidade de observação. Se vocês forem olhar lá nos materiais disponíveis, vocês vão entender que, assim, a pureza de transformação, a essência de transformação, mas como essa transformação age, só analisando o mapa. Mas é uma energia de transformação. Eu costumo colocar para a pessoa assim no atendimento, né? Para quem, quando vem essas purezas de 5, essa energia de 5 muito forte no mapa, eu viro e explico para a pessoa, inclusive, o seguinte exemplo, né? Vou abrir aqui para vocês, talvez porque auxilia de alguma forma. Eu explico para a pessoa assim, né? Eu abro a figura de linguagem, vamos fazer uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole, né? O que acontece? O 5 é aquela pessoa que pegou o carro, entrou no ônibus, enfim, por algum motivo, vamos dizer que ela pegou o carro e foi viajar. No meio da viagem, ela ficou com fome, né? E aí viu que tinha uma cidadezinha, entrou nessa cidadezinha bem pequenininha, né? Aí vamos dizer que nessa cidade tinham 3 padarias, né? Aquela cidade enorme, né? Tem 3 padarias, 3 botequinhos que vendem pão. Ele para no primeiro, desce, né? Entra no recinto, olha para o lado e tal. Aí, assim, o que o 5 quer? Porque, assim, o 5 também tem um lado que quando é muito decidido, né? Então, quando ele põe na cabeça que ele quer uma coisa, ele quer aquela coisa, ponto e deu, né? Ele não se adapta também, né? Quando ele quer uma coisa, ele se adapta muito bem, mas quando ele não quer se adaptar também, ele só aceita o que ele aceita, né? Aí ele chega no balcão lá do boteco, da padaria e pergunta, então, vocês têm aí meia bengala, né? Eu acho que não sei, acho que é meio cacetinho, enfim, dependendo de onde você está, tem outro nome, né? Mas você chega lá e você fala, eu quero meio pãozinho desse aqui. Aí o sujeito na padaria olha para você, olha meio torto assim, olha, meu senhor, minha senhora, eu só vendo isso aqui inteiro, né? Ou eu não vendo, né? Aí o 5, como ele é muito decidido, ele vira as costas e vai embora e não compra nada, né? Aí o que ele faz? Ele vai na segunda padaria, acontece a mesma coisa, ele vai na terceira padaria, acontece a mesma coisa. Aí na terceira padaria, como ele está com muita fome, ele vira e fala, tá bom, vou pegar aqui um iogurte, não quero pão, vou comprar aqui um iogurte, vou comprar, sei lá, vou comprar uma fruta aqui e vou embora. E aí o dono ainda vai virar e perguntar, mas você não vai levar nenhum pão? Não, porque eu quero meio pãozinho, eu quero meia bengala. Não tenho, vou embora. É assim que o 5 é também quando ele resolve alguma coisa. O que acontece? Né? Aparentemente não aconteceu nada. Ele não fez nada, né? E aí vamos dizer que se passam 2 anos, 2 anos depois, por algum motivo, o 5 está passando ali naquela região
E aí ele fala, nossa, teve uma padaria aqui que eu parei para tomar um iogurte, né? Eu lembro de uma padaria aqui, vou parar lá de novo. Quando esse sujeito chega na padaria, o que tem na padaria? O que vocês acham que aconteceu? Tem meio pão bem... Eles adaptaram o pão para uma pão. Passaram a vender só meio pão. Não, e mais. Eles desenvolveram todas as receitas que podiam ter alguma coisa com meio pãozinho. Você pode ter certeza que inventaram meio pãozinho com geleia, meio pãozinho com mortadela, meio pãozinho com tomate, meio pãozinho sei lá com o quê. Eles desenvolveram, assim, se brincar, metade da padaria só vende agora receita com meio pãozinho. E você pode ter certeza, o 5 vai sair da primeira padaria, vai passar na segunda e vai passar na terceira, e todos estão fazendo o quê? Vendendo meio pãozinho. Assim, o que o 5 fez? Assim, vou usar o palavrão aqui, né? O 5, ele não fez porra nenhuma. Ele só entrou no lugar, pediu uma coisa, aquela coisa não existia e ele foi embora. A energia do 5 vai fazer o quê com as pessoas? Aquilo que a pessoa não aceita mudar, aquilo que a pessoa não aceita acessar, aquilo que a pessoa não aceita entrar em contato, o 5 vai disparar. Isso é uma coisa que muitas vezes o 2 não vai fazer, o 3 não vai fazer, o 4 não vai fazer, não vai forçar. O 5, sem o menor esforço, se for uma pureza de 5, então, sem o menor esforço, ele vai ativar, ele vai disparar mudanças nos ambientes. Olha, vou até fazer um comentário aqui de uma pessoa. Ô, Fernanda, só para comentar, né, porque eu sei que depois você provavelmente vai ver isso, mas o Danilo, ele tem essa característica do 5, tá? Isso é uma coisa que provavelmente depois, quando você for estudar um pouco melhor a configuração dele, você vai descobrir que essa energia do 5 é uma coisa que ele carrega. Pois é, quando tu falou, nossa, eu lembrei, porque ele quando ele quer uma coisa, ele quer aquela coisa e se não tem, ele dá um jeito das pessoas, não sei, o povo faz do jeito que ele quer. Se não fizer na hora, passa a fazer depois. Sim, se não for na hora, mas vai vir. Vai fica o insight lá na pessoa. Sim. Né? E a questão das mudanças, né? Ele também consegue gerar, ele consegue ativar um tipo de mudança nos ambientes, nos lugares, que outras pessoas não conseguem ativar. Então, assim, se você quiser um modelinho de observação, dá uma olhada para a configuração dele, que você vai ver que funciona bem. Né? Só para comentar aqui, que eu sei que isso vai te elucidar um pouquinho, Fernanda. Né? Gente, eu vou pedir o seguinte para vocês, né? Acho que eu vou pedir 10 minutos de pausa, né? Até para colocar um pouquinho aqui no mental. Estou precisando beber um pouco de água aqui, minha água também acabou. A gente dá 10 minutos agora, aí a gente volta para falar do 6, do 7, do 8, 9, 11, 22. Ok?